A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Lembrando que você pode ter acesso a todos os programas que já foram ao ar na nossa página, no nosso blog musiculturaufc.blogspot.com.br musiculturaufc.blogspot.com.br. Além de todos os programas que já foram ao ar, este também você encontrará postado na nossa página. Quero agradecer a sua audiência e ao nosso amigo José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. No Musicultura de hoje, nós deixamos o convite para no dia 13 de maio, no Auditório do Dragão do Mar, a apresentação do Quarteto 30 Cordas. Apresentação gratuita que você pode curtir no Auditório do Dragão do Mar nesse dia 13 de maio, às 19 horas. O Quarteto 30 Cordas é composto pela violonista Ana Aimes, a violonista Patrícia Carliene, o violonista Eduardo Teixeira e o violonista Fábio Lustosa. Hoje, no programa, está aqui Lucas Barreto, também violonista, substituindo Patrícia Carliene. Boa tarde, Ana. Uma alegria recebê-los novamente aqui no Musicultura, na Rádio Universitária. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Miguel, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bem, vocês já se apresentaram no Auditório da Dragão do Mar no dia 6, não é isso? E terão uma nova apresentação agora, dia 13 de maio, na sexta-feira, lá no Auditório do Dragão do Mar. Primeira coisa, como é que foi a apresentação? Foi a primeira vez que vocês apresentam esse repertório, esse recital? Então, a apresentação foi maravilhosa, daqui a pouco a gente conta mais. E o repertório apresentado neste formato da Espiral Sonora foi a primeira vez que apresentamos ele. Porém, a base deste repertório já é um repertório que a gente vem trabalhando há mais tempo. Na verdade, desde a existência do grupo, há 2 anos. Estamos aqui também com o Fábio Lustosa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aqui no estúdio. Fábio, fala como é que vocês se encontraram, como é que vocês formaram aí o quarteto. Bom, nós formamos o quarteto a partir do curso de técnico de instrumento musical do IFCE, que nos formamos em 2014, no primeiro semestre de 2014. Nós fizemos um recital de formatura, onde éramos um quinteto, por isso o nome 30 Cordas, que um dos integrantes teve que sair e continuamos com o nome, apesar de termos apenas 4 violões. Pois é, de certa forma vocês são um quarteto, mas que tem a colaboração aqui do Lucas Barreto, substituindo a Patrícia, né? Então, tem 5 integrantes, ainda que revezando, né? Tem a colaboração, né? Do Lucas Barreto. Eduardo, boa tarde. Boa tarde a todos.
Eu até tava brincando outro dia com o pessoal, né? Falando que o Lucas é o quinto Beatle, né? Então a gente trouxe essa experiência lá do IFCE, nós fomos alunos orientandos do professor Lincoln, né? Ed Lincoln Freitas de isso. Souza, é isso? Isso Acertei mesmo. o nome todinho dele? Correto. Não acredito. Também convivi 2 anos no mestrado. Orientando, né? Isso. Então, nós construímos uma experiência lá, né? Com o trabalho com violão. E de início eu percebi que ele tinha um trabalho mais voltado aos solistas, né? Violonistas solistas. E ele percebeu que a gente tinha essa capacidade de trabalhar em grupo, a gente se ajudava bastante, apesar de não ter existido, digamos assim, virtuoses, né? Mas a gente conseguiu se sobressair como grupo mesmo, né? Tocando arranjos para trios e para quarteto de violão. Lucas Barreto, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Lucas, fala aí da tua experiência aqui como colaborador do 30 Cordas. Olha, foi meio que inusitado, né? Porque, a princípio, eu era apenas um amigo, nós fomos todos colegas, e o ensaio deles era após o ensaio da Camerata de Violões do IFCE. Eu lembro que inicialmente era assim, e eu fazia parte da Camerata de Violões nessa época. E após o ensaio da Camerata eu sempre aproveitava para prestigiar os amigos e tudo mais, ver como é que tava. E eles começaram a meio que usar o fato de eu estar ali pra dizer o que tá... Oh, Lucas, o que você tá achando do som? Tá legal? Tem um feedback. Né? Tem um ouvinte de fora, né? Então, meio que começou assim, eu comecei ouvindo ali de metido mesmo. E quando eu fui ver... Tava aqui sendo chamado pra... Que bom. Essa capacidade da gente se juntar pela amizade, pelo amor à música, é algo que me move, né? As pessoas terem a capacidade de criar vínculos, né? E claro, pra gente que gosta de música, que trabalha com música, é melhor ainda, né? Sim, claro. Parabéns. Ana, o que é que vocês podem trazer para os ouvintes musicalmente um pouco do recital? Lembrando do recital... O show Espiral Sonora do Quarteto 30 Cordas, no dia 13 de maio, no Dragão do Mar. O que é que vocês podem trazer um pouco do show Espiral Sonora? Então, nós preparamos algumas músicas para tocar aqui hoje para os ouvintes da rádio, do nosso repertório que transita entre o repertório erudito e também popular brasileira, que isso é uma das propostas do grupo 30 Cordas, mostrar justamente esses dois lados da música. E do repertório erudito também contemplamos um repertório de variadas épocas. Então trouxemos hoje aqui um repertório misturado entre música erudita e popular. Então, o que é que vocês vão tocar agora para os ouvintes? A primeira música que iremos tocar chama Paso Mesola Dulce. É uma peça escrita para 4 violões do compositor francês Pierre Falese. É do século XVI, da época da Renascença. Vamos ouvir.
você ouviu Paz un mezzo la dolce de Pierre Falesi. Nós estamos conversando com os integrantes do Quarteto 30 Cordas, que apresentam o show Espiral Sonora no Dragão do Mar, no dia 13 de maio, no auditório do Dragão do Mar, às 19 horas. Eu vou pedir para vocês trazerem mais uma peça para os ouvintes. Qual peça que vocês podem trazer para os ouvintes? Em sequência, a gente vai tocar mais uma peça erudita da época da Renascença, chamada Pavane, ou Belle qui t'aime ma vie, do Tuana Arbo. Vamos ouvir. Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, aqui pela sua Rádio Universitária FM 107,9. Ouvimos mais uma peça que faz parte do show Espiral Sonora. Ouvimos Belle qui t'aime ma vie, Pavane, de Tuana Arbo. Bem, estamos hoje divulgando o recital Espiral Sonora, que será apresentado no Dragão do Mar, no dia 13 de maio, no auditório do Dragão do Mar, às 19 horas. É isso? Lembrando aqui os componentes do Quarteto 30 Cordas, que vai apresentar, né, o show Espiral Sonora, que são Ana Aimes, Patrícia Carliene, Eduardo Teixeira e Fábio Lustosa. E hoje temos a presença luxuosa do Lucas Barreto. O Lucas, que inclusive tem voz de locutor. Alguém já lhe falou isso, Lucas? Hein? Já. Ah, tá certo. Eu quero que vocês se apresentem um pouco, assim, um pouco da formação de vocês, como é que vocês se tornaram violonistas. Começando por você, que veio de tão longe, né? Mas já está aqui há bastante tempo. Eu sei que essa é uma pergunta recorrente, né? Mas eu quero saber de todos, na verdade, como é que vocês se tornaram violonistas. Uhum. Então, o meu envolvimento com a música já vem de muito tempo, né? A gente, uma criança, adolescente, brinca com a música, né? E depois vai se tornando uma coisa mais séria na vida da gente, procurando dar uma formalidade a isso também. Enfim, minha vinda aqui ao Brasil também foi uma história de muitas coincidências, né? Não dá para contar tudo aqui agora, mas a princípio eu sou formada em antropologia cultural, e como eu sempre gostei de música também, eu procurei me especializar na área da antropologia musical. Eu já conheci o Brasil, a cultura brasileira, vi que a música, principalmente a música popular, é uma coisa riquíssima aqui, né? De uma imensa diversidade. Aquilo me fascinou. Então, eu fui para a pesquisa na antropologia musical. E a gente, os etnomusicólogos, acreditam que todo etnomusicólogo também tem que ser músico, para entender profundamente realmente do que pesquisa, né? Então, a partir dessa convicção, e também
pela vontade, sempre aprender mais música, enfim, procurei dar uma estrutura maior ao meu estudo de música. Eu fui ingressar no curso técnico em instrumento musical. Antigamente era curso técnico em música, no Instituto Federal, aqui em Fortaleza. E a escolha do violão foi, na verdade, quase que uma coincidência também, porque eu canto também, toco teclado, gosto. Mas sempre gostei muito de violão. Me parece uma ótima opção, né? E conheci mais do violão instrumental mesmo e assim, todas as possibilidades de usar o instrumento mesmo no curso. Foi uma experiência muito gratificante para mim mesma. Eu estou aqui hoje realizando um trabalho de violão instrumental que está sendo uma experiência muito boa, enriquecedora mesmo, como musicista, como artista. Parabéns e obrigado por enriquecer, né, a cena musical cearense. Nós estamos num momento histórico aqui na Universidade Federal do Ceará, porque pela primeira vez no nosso currículo nós teremos como disciplina obrigatória História da Música Cearense. Então a gente acredita muito que a partir dos saberes locais nós temos uma opção de formação relevante, né, para que a gente conheça, especialmente num curso como o nosso aqui na Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, que é um curso de licenciatura, de formação de professores, né? Que os professores conheçam, né, a sua música, né? Que bom conhecer Mozart, que bom conhecer Bach, que bom conhecer todos os grandes nomes, mas e o Eduardo Teixeira? Né, a música que ele faz, por exemplo, o Ed Lincoln, que é professor do IFCE, as músicas que ele faz, o que ele toca, o Costa Holanda, enfim, né, tô falando aqui, lembrando aqui do nome dos professores do IFCE, a música feita pelo Lucas Barreto também, por exemplo. Enfim, né, todos nós somos construtores dessa história. Eduardo, aproveitar que você também é historiador, né? É isso? Você tem uma formação na área de história. Atualmente o Eduardo é doutorando no programa de pós-graduação em educação, já fez um mestrado com a gente aqui no eixo ensino de música do programa de pós-graduação em educação e deu continuidade no doutorado. Fala pra gente também aí um pouco da tua trajetória, como é que você se tornou músico, violonista. Assim, primeiramente eu queria dizer que eu acho que a Ana foi muito feliz em ter escolhido o violão, porque ela se encantou pela música popular brasileira e o violão é a cara da música popular brasileira, né? Boa lembrança. Isso. Então, sobre essa questão da importância de estudar a história da música cearense, tem uma música no nosso repertório que chama O Bonde e as Moças, né? E essa música eu conheci ainda quando eu fazia graduação em História, né? Eu lembro do professor Sebastião, no livro Fortaleza Belle Époque, né? E aí lá ele citava essa canção do Ramos Cotoco, que retratava um pouco da Fortaleza do início do século XX, do aformoseamento da cidade, né? Reestruturação da cidade. E a letra da música fala das moças que ficavam a paquerar com os condutores dos bondes e os rapazes que passavam nos bondes. E isso, essa experiência, né, que eu tive com a história, eu acho que a gente acaba sempre levando, né, para a sua vida. E aí eu lembro, estava lá no Festival de Viçosa, participando lá do Laboratório de Música Coral, e a Lucille Horn e o Maestro Poti, eles levaram essa música, a gente fez no coral. Eu pensei se não dava depois para adaptar para o grupo de violão, a gente fez uma adaptação para o grupo de violões da música O Bonde e as Moças. Então vamos aproveitar e ouvir? Pode ser. Depois a gente continua conversando com o Eduardo, que eu quero saber como é que ele se tornou violonista. Mas aproveitar aí a contextualização que ele trouxe sobre a peça, né, e que tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal do Ceará, na disciplina de História da Música Cearense. Um bom motivo aí para ouvirmos esta peça.
Bela peça. Boa escolha, Eduardo. Parabéns ao quarteto. O quarteto que... A gente está tendo aqui uma prévia do show que o quarteto está apresentando no dia 13 de maio. O show Espiral Sonora do Quarteto 30 Cordas, que você pode conferir às 19 horas gratuitamente no auditório do Dragão do Mar. O quarteto é composto por Ana Aimes, Patrícia Carliene, Eduardo Teixeira e Fábio Lustosa. E Patrícia Carliene está sendo substituída hoje pelo Lucas Barreto, que é esse colaborador do quarteto, esse cara que se infiltrou no quarteto, né? Isso, é o quinto Beatle, né, Eduardo, que você falou? Eduardo, então, a gente estava conversando sobre, né, a sua formação, você é historiador, né, atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em educação, também fez o mestrado lá no eixo ensino de música. Como é que você se tornou violonista, como é que você veio para esse grupo? Eu sempre mantive a música, né, com uma paixão, um projeto assim sempre em paralelo, e ainda na época do curso de graduação na história eu fiz uma pesquisa sobre o coral da UFC. Era uma pesquisa para a gente trabalhar os 50 anos do coral junto ao professor Erwin e o professor Elvis Matos. Eu queria mandar um abraço para os dois. Abraço, professor Elvis, professor Erwin, colegas competentes, maravilhosos. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem nesta casa. Então, eu construí várias entrevistas com ex-coralistas e desse corpo documental eu levei para um projeto no mestrado, né, e fiz um trabalho sobre a formação musical no coral do UFC, e a gente acabou focando mais sobre a questão da proposta educacional que a professora Isaíra Silvino trouxe para o coral do UFC e como essa proposta musical ela tem ressonâncias no que é hoje o curso de licenciatura de música, né, na UFC, tanto Fortaleza como os campos do Cariri, né? Queria também mandar um abraço à maestrina Isaíra. Olha, pela relevância do tema, né, que você trouxe no mestrado, eu considero a sua dissertação, na verdade, para mim, como leitor, ela tem status de tese. Porque você traz um conhecimento novo, é um trabalho de muito boa qualidade e mesmo a relevância do tema. A Isaíra Silvino é uma referência fundamental para a música nesta universidade, portanto, neste estado, portanto, na música brasileira. Ela realmente trouxe aspectos de inovação, né, de como lidar com a música, com a educação musical,
e mais especificamente com a música coral, mas sempre numa perspectiva muito ampla, né? Tanto que as ressonâncias, até hoje, estamos com as ressonâncias aqui. Então, para tentar resumir mais, né? Eu estava terminando o mestrado e fiz seleção para entrar no Instituto Federal, para o curso de instrumento musical em violão. Foi aprovado e uns colegas, ao saberem da notícia, eles perguntavam: "Puxa vida, cara, tu passou, tu vai dar aula lá, né?" Aí eu disse: "Não, eu vou estudar violão lá." Porque eu estava terminando o mestrado, achavam que eu ia ser professor no IFC. Né? Vou estudar violão lá com muito orgulho, realizando um sonho mesmo, né? E aí eu já tinha toda uma trajetória como músico autodidata, tocando com os colegas. E lá, para mim, seria uma realização de formalização, né, do conhecimento que eu já tinha em violão e aprofundamento. E queria mandar um abraço para os professores do IFCE também, sou muito grato à formação. Bem, e aí a peça que vocês tocaram agora, que é do Ramos Cotoco, isso, foi uma adaptação de um arranjo do Orlando Leite, não é isso que você falou? Isso, eu peguei um arranjo para coral, né, 4 vozes, e adaptei para quarteto de violões. Teve até, na época, uma ajudinha do Lucas Barreto também, e o professor Carlinhos, lá no Carlinhos IFCE. Crisóstomo, um abraço para o Carlinhos Crisóstomo, um abraço para o Ed Lincoln. Eu estou lembrando de uma outra professora do IFCE, que é a Sabrina Linhares, que também está fazendo doutorado com a gente aqui no programa de pós-graduação em educação e está contando a história, quer dizer, está mergulhando na vida, né, do Orlando Leite. É incrível como Orlando Leite ele está em muitos lugares na música, na educação musical, no que temos de música, no IFCE, na UFC, na UES, no Conservatório, lá em Brasília, no Rio de Janeiro. É uma pessoa que teve uma atuação muito ampla também, né? Assim, acho que nós temos, assim, talvez 2 grandes esteios, que seja a Isaíra Silvino e o Orlando Leite. Parabéns pela sua pesquisa de mestrado e sucesso para a sua pesquisa de doutorado, e parabéns por esse grupo, né? O quarteto de violões 30 cordas, que apresenta o show Espiral Sonora no dia 13 de maio, às 19 horas, no auditório Dragão do Mar, entrada gratuita, não perca, para desfrutar da belíssima música do quarteto 30 cordas. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais 30 cordas e o show Espiral Sonora. Estamos de volta com Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência, lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br, musiculturaufc.blogspot.com.br. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará na nossa página. Agradecer também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. No Musicultura de hoje, a gente está tendo o prazer de conversar aqui com o pessoal do Quarteto 30 Cordas, que está trazendo para a gente esse convite de uma apresentação no Auditório Dragão do Mar, no dia 13 de maio, às 19 horas. A gente está vendo aqui algumas das peças que compõem a apresentação deles, para já deixar esse gostinho e deixar o convite para todos os nossos ouvintes para o dia 13 de maio, às 19 horas, no Dragão, o Quarteto 30 Cordas. Então, nesse espírito de convite, Ana Aimes, Patrícia Carliene, Eduardo Teixeira e Fábio Lustosa convidam vocês para o show Espiral Sonora. Hoje em nossos estúdios temos o Lucas Barreto, que está
substituindo a Patrícia Carliene, que infelizmente não pôde vir, mas é bom que também nos dá a oportunidade de ouvir, de conhecer o Lucas Barreto, o quinto Beatle do quarteto de cordas, do 30 cordas. Bem, no final do bloco passado, a gente estava falando aqui sobre a Isaíra Silvino, por conta da pesquisa do Eduardo Teixeira, que é um dos integrantes aqui do quarteto. E lembramos também da Sabrina, que é professora do IFCE e que está fazendo doutorado sobre a vida, sobre a obra do Orlando Leite. E a Ana lembrou também da importante participação dela na formação de vocês, não é isso? Com certeza, ao lado dos professores de violão, de Lincoln e Carlinhos Crisóstomos, né, que fizeram parte da nossa formação como violinista, também a Sabrina fez parte da nossa história. Cursamos com ela a disciplina de projetos, lá no IFC, onde são contempladas questões como fazer parte de editais, escrever projetos, cuidar da parte de comunicação, que esses são conhecimentos muito importantes para os artistas, para os grupos independentes de hoje, porque a gente sabe, a gente vê que só tocar não basta. Precisamos organizar nosso trabalho, saber concorrer a editais, fazer a comunicação. Enfim, e nós temos uma grande bagagem dessa disciplina da Sabrina. Na época, inclusive, realizamos também uma semana de música no IFCE. Fizemos recital de formatura já com esse conhecimento e estamos, então, com esse aprendizado da disciplina com ela. Temos muito a agradecer e mandamos um abraço para a Sabrina também. Abraço, Sabrina, minha amiga, que hoje é orientanda, mas muito mais amiga, né? Sabrina, que é professora do IFCE e faz essa pesquisa tão importante. Fábio Lustosa, me diga de você, como é que você se tornou violonista? Compartilha aí um pouco da sua formação com os ouvintes da Rádio Universitária. A história de virar violonista, eu acho que surgiu quando o meu irmão comprou um violão e não me deixava tocar. Então agora você é violonista para ele ver uma coisa, né? Isso, né? Tipo assim. E ele me proibia de tocar, então eu tocava só quando ele não estava em casa, né? Aí eu aproveitava que ele não estava, pegava o violão, ficava tocando lá. E as músicas vieram, o gosto pela música veio por causa dos meus pais, meu pai e minha mãe. Lá em casa tem uma coleção infinita de vinis. Não sei nem quantos vinis, tem acho que 500, 600 vinis que... Todo dia eu pegava passava escolhia botava na radiola, escutava o que fosse lá. Se fosse um Messias Holanda, eu botava. Se fosse uma Elia Fitzgerald, eu botava. Se fosse, sei lá, o Motorista do Amor, que era um bregazão maravilhoso que tinha lá, eu botava para tocar. E o gosto. E entrei no IFCE já para começar os estudos de música. Assim que me formei no IFCE, já ingressei na UES, estou lá cursando o 4º semestre. E com esse grupo maravilhoso que é o 30 Cordas. Lá na UES você está fazendo licenciatura ou bacharelado? Estou fazendo licenciatura lá. Tá bom. Os professores de violão de lá atualmente, Marcos Maia. O Marquinhos, ele está afastado para o doutorado em Campinas, né? Aí temos o Daniel Escudeiro e o Pablo, que são os professores de violão lá. Agradecer o Eduardo. Daniel. O Daniel Escudeiro. Sim, o Daniel Escudeiro também tem uma parcela enorme aqui com a gente, porque ele produziu alguns arranjos aqui pra gente tocar e dedicou alguns arranjos pra gente tocar aqui. Então agradecer já o Daniel Escudeiro de antemão já. Espero que ele esteja lá com a gente sexta-feira para fazer esse agradecimento ao vivo. Gostaria de aproveitar e convidar os ouvintes para quem quiser aproveitar e apreciar esses arranjos. Daniel Escudeiro, por favor, compareça à apresentação, porque estes, infelizmente, não podemos tocar aqui hoje na rádio, porque precisaríamos da nossa integrante Patrícia Carliene, que infelizmente não pôde estar, então fica o convite feito. É bom que fica essa expectativa, né? Não vai mostrar todo o show aqui, Isso. né? Que assim também era muito fácil, né? Então as pessoas têm que ir lá e ver o encantamento que é, porque a apresentação também tem o encantamento do momento, né? Por mais que por que a gente tem o CD, tem DVD, tem vídeo no YouTube, mas a gente vai para um recital, vai para um show? Porque tem aquele momento, a energia do momento, de ver os músicos tocando,
E tem a interação ali do público, né? Acho que é bem diferente você poder assistir ao vivo um show de músicos, né? Que você gosta. Miguel. Nesse sentido, né? Assim, eu sinto, assim, né, que você está presente num show, né? Você meio que recebe aquele banho de som, né? Seja num show de um quarteto de violões, seja numa orquestra, seja o show que for, né? Num coral, né? Por exemplo, né? Você está ali escutando um coral, você recebe aquele banho de som quando você vai na apresentação, né? É diferente a percepção corporal mesmo que você sente quando você está lá do que quando você simplesmente escuta no bom fone de ouvido, né? Isso aí, você está acompanhando pela Universitária FM, Musicultura, que está trazendo aqui, recebendo o grupo 30 Cordas, o quarteto de violões 30 Cordas, que apresenta o show Espiral Sonora, dia 13 de maio, às 19 horas, no Auditório Dragão do Mar. Entrada gratuita. Vamos conversar agora com o Lucas Barreto. Lucas Barreto, que é colaborador do 30 Cordas, está hoje substituindo a Patrícia Carliene. Lucas, me fala como é que você chegou na música, como é que você se tornou violonista. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou o quinto Beatle, eu sou o quinto encordoamento, pelo que eu tô vendo, né? Muito bem. Gostei. Canário. Tá bom. Encordoamento canário, sim, brasileiro. Sim, nacional. Tá bom, tá certo. Ela é importada. Não é da Dário. Não, ela é importada, é Hanabar. Aham. Tá certo. Bom, pois bem, a minha ligação com a música é uma coisa que já tem um pouco mais de 10 anos. Eu me interessei por violão querendo começar a tocar guitarra. Eu comecei gostando de Queen, foi a primeira banda que eu fui fã. Me too. Olha aí, o Eduardo também. Me too. Tô no caminho certo, então. E quando eu tinha na virada dos 11 para os 12 anos, eu comecei a gostar de música clássica por influência do meu irmão mais velho, que ele escutava Bach, Mozart e vários outros compositores. E eu escutava ele ouvindo essas músicas e comecei a me interessar pelo repertório. Eu queria ser organista inicialmente, mas não tinha órgão em casa, não tinha cravo, não tinha piano, então tinha violão. Então foi meio que o violão que me escolheu. Foi ao contrário, né? Eu estudei com os nossos colegas aqui desde 2013, no curso técnico Instrumento Musical do IFCE. E atualmente eu sou licenciado em música pela UES, sou colega do Fábio lá. E leciono no conservatório. Ok. Bem, então vou lhe fazer um convite, porque o Eduardo Teixeira, ele participa, não sei se você sabe, de uma orquestra. Sim. Né, Eduardo? A Orquestra Escola do Ceará. O Eduardo lá, ele não é violonista. Lá eu sou o ukulelista. Ele toca o ukulele lá. Tem um naipe dos ukulelês, tem a Sarita Saito, E o Emanuel Rolim. o Emanuel Rolim e o Eduardo Teixeira. Nós temos um naipe de ukulele dentro da orquestra, nós temos sanfona, temos triângulo, temos vários violões, uns 10 violões. Temos também, temos uma guitarra. Você conhece. Sim, eu tava na inauguração, inclusive, na estreia de vocês. Rapaz, eu tô chovendo no molhado, Eu achando que tô dizendo uma grande apresentar. novidade para ele. Então, nós ensaiamos às segundas-feiras no Teatro Universitário, que é ali colado, parede com o conservatório. Então, Sim. você está, neste momento, convocado, não é nem convidado, convocado para a orquestra, vá lá, convocado pelo menos para assistir. Você assistiu o ensaio, aí certamente você não vai aguentar e vai querer tocar. Muito obrigado pelo convite. Ou então a gente faz como o pessoal do quarteto. Dê pelo menos o seu feedback, aí depois você vai... Tá aí, boa estratégia, né? Vamos usar a mesma estratégia aí do quarteto para ele integrando. Sim, legal. Como eu disse, eu fui integrante da Camerata de Violões do IFCE.
E lá eu conheci eu fiz um grande amigo, que é o Wesley Fernandes, que ele foi aluno, inclusive, do curso de música da UFC, há muito tempo atrás. E hoje nós temos um duo, chamado Duo Violonata, que é que a gente foca muito no repertório erudito, por conta da nossa formação e tudo mais. Mas a gente também a gente nesse momento está fazendo um levantamento de repertório, do que a gente vai tocar, estamos pegando peças, fazendo nossos próprios arranjos. Então, fica aqui a dica de que vem coisa boa vindo por aí. Estamos conversando com o quarteto de violões 30 cordas, que apresenta o show Espiral Sonora no dia 13 de maio, às 19 horas, no Auditório Dragão do Mar, entrada gratuita. Ana Aimes. Falei certo? Isso mesmo. Pode ser, né? Pode aceitável? Ser. Aceitável. Tá demais. bom. Por favor, vamos trazer uma sequência de peças para os ouvintes terem essa oportunidade de ouvir o som. Com certeza. O repertório que preparamos aqui para tocar na rádio hoje é mais uma peça erudita chamada Canção da Primavera, composição do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. É uma composição do período clássico, foi originalmente escrita para voz e piano e transcrita para violão, Canção da Primavera. Apresento logo as outras. Brasileirinho, de João Pernambuco, arranjo de Jodacil Damasceno, e Leãozinho, música de Caetano Veloso, arranjo de Marcos Maia. Agradecemos por ceder esse arranjo a nós, porque também é um professor nosso, inclusive temos mais um repertório dele que estamos prestes a começar a ensaiar também. Grande abraço para o professor Marcos Maia, foi meu professor também na graduação, uma pessoa de um violão muito bonito. Vamos ouvir então as peças com o quarteto 30 cordas.
Muito bom. Ouvimos o 30 cordas, o quarteto de violões, 30 cordas, tocando o Leãozinho de Caetano Veloso, aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Essa peça que se insere no show Espiral Sonora, que será apresentado dia 13 de maio, às 19 horas, no Auditório Dragão do Mar. Entrada gratuita. Ana Aimes, de quem é esse arranjo? O Leãozinho que vocês tocaram agora? Do Marcos Maia. Do Marcos Maia. E antes vocês tocaram, antes de Leãozinho? Brasileirinho, que não é do Valdir Azevedo, obviamente, não. A gente ouviu. É do João Pernambuco, arranjo de Jodacil Damasceno. E no começo das 3 músicas, a primeira? Foi Canção da Primavera, do Wolfgang Amadeus Mozart. E o arranjo? Heitor Thorlaksson. O arranjador é da Suécia, eu acho que a gente... da Islândia, então. O Lucas Barreto está lembrando aqui que é da Islândia, né? Que a gente... Aliás, o Eduardo, que tomou frente à pesquisa de um repertório novo, depois de nossa formatura, encontrou essa peça que é bonita, simples, contida e incluímos no nosso repertório. Fala um pouco aí do que é que o 30 Cordas tem feito, assim, como é que vocês chegaram a esse repertório, né? Assim, porque antes vocês já tiveram outras apresentações, outros recitais, não é isso, Eduardo? Isso ainda na época do IFCE, sempre ao final dos semestres nós apresentávamos um recital, né? Então, tinha sempre uma peça solo e a gente preparava 2 ou 3 músicas para apresentar em grupo. E de lá a gente trouxe a prática de pegar algumas músicas como os corais de Bach, que a gente apresenta na Espiral Sonora, e músicas como o Brasileirinho, né, que a gente também já vinha ainda da época do Lincoln, outras músicas que ele havia proposto, a gente não teve tempo de trabalhar no período, a gente incorporou no grupo, né? E a nossa proposta é mesclar o erudito e o popular. A gente acha até que existe é complicado a gente fazer essas separações, né? Porque a gente acabou quase fazendo essa pergunta, mas estava com medo de estar levantando uma polêmica que nem sempre é muito fácil de lidar, né, de falar sobre isso. Mas já que você trouxe... Isso, então a própria música, essa música que a gente toca, o Brasileirinho, né, ele é um arranjo mesmo de um violonista, que é o João Pernambuco, uma música instrumental. E a gente vê toda uma complexidade na elaboração do arranjo da música, né. É complicado você colocar o que seria... Nesse sentido, o que seria erudito, o que seria popular, né? A gente faz... O próprio título da apresentação Espiral Sonora, ele remete a não uma hierarquização do repertório que a gente apresenta, né? Nós não fazemos simplesmente uma hierarquia, né? Nós tocamos de uma forma mesclada, né? E não pensando num progresso, numa linha progressiva. A gente traz essa ideia da espiral pensando nessa circularidade, né, entre o erudito e o popular, como um está dialogando com o outro, né, sem querer separar uma coisa da outra, entende? Eduardo, Ana, Lucas, o Fábio Lustosa também e a Patrícia, eu fico com uma pergunta para vocês que são, né, assim, eu estou incluindo o Lucas também porque eu já me senti mais confortável de dizer que ele também é o quinto encordoamento, né, e aí o sentido da pergunta é o seguinte, né, pelo que eu entendi, vocês quando estavam no curso técnico, né, vocês eram de uma turma e agora já estão para além da turma, né? Foi um curso que surgiu durante os estudos e que agora, assim, se encontrou um grupo ali, né? Como é essa experiência de, a partir da universidade, se encontrar como grupo da universidade?
Primeiramente, a gente sentiu uma dificuldade de não ter o olhar de fora, né? O Lincoln, ele era aquela pessoa que avaliava, a gente olhava, escutava, opinava, ele dava orientações, né? E quando o Lucas ele apareceu e a gente pedia para ele dar esse feedback, esse retorno, isso era importante, né, para a gente realmente conhecer a nossa identidade, a nossa sonoridade. A gente teve que realmente se adaptar, né, pesquisar por si só a questão do repertório. No início foi um pouco difícil, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Bem, estamos chegando ao final do programa com aquele gostinho de quero mais, né? Então fica aí o convite para os ouvintes assistirem ao show Espiral Sonora do Quarteto de Violões 30 Cordas, no dia 13 de maio, às 19 horas, no Auditório Dragão do Mar, entrada gratuita. Ana Aimes, quero que você reforce o convite e se quiser dizer mais alguma coisa que você acha relevante a respeito do recital. Sim, do show de vocês. Pela oportunidade. Não podemos deixar de dizer que essas apresentações são realizadas a partir do projeto Temporada de Artes Cearenses do Centro Dragão do Mar. Muitíssimo importante. Isso, do Centro Dragão do Mar do Arte e Cultura. Faz parte do edital de cultura 2015-2016, em qual nós fomos contemplados na categoria instrumental. Esse programa chama Dragão Instrumental, que futuramente vai chamar outros grupos instrumentais também para esse mesmo espaço, o auditório. Inclusive, estamos muito felizes, é o primeiro edital que fomos contemplados, uma grande conquista para nós como grupo. Parabéns, né? Muito bom. Então, tem esse contexto, né, do edital e da temporada de arte cearense. Eu acho que no começo eu não falei muito, né, sobre a apresentação passada, mas precisamos reforçar de que realmente foi muito bom, deu uma energia super positiva para o grupo mesmo, e acho que o público também, a gente recebeu bastante retorno positivo, e nós ficamos surpresos com a quantidade de público que compareceu ao evento, porque nós sabemos que o público para a música instrumental ainda é pouco, é difícil, é uma atividade também de formação de plateia. Esperávamos nem tantas pessoas, pelo horário também difícil de chegar, enfim. O auditório tem a lotação de 108 lugares, estava quase lotado, então a estimativa de público foi de 90 pessoas, um retorno realmente muito, muito bom para a gente ainda está cheio de energia positiva para essa segunda apresentação, que será, por enquanto, a última dessa Espiral Sonora. Então, realmente reforçando o convite para todos que gostem de um violão instrumental, uma música... Dia 13 de maio, isso, às 19 horas, no Auditório Dragão do Mar, 30 Cordas, com o show Espiral Sonora. Muitíssimo grato, Eduardo Teixeira, Lucas Barreto, Ana Aimes, Fábio Lustosa. A gente deixa também, claro, um abraço para a Patrícia Carliene, Cláudio, muito grato, Miguel, José Raimundo Lustosa, e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais ressonâncias musicais com seu Musicultura.